Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou ilustrador, designer, criador aqui do Folclore BR. Estou recebendo aqui meus amigos folclóricos para uma configuração hoje um pouco diferente, porque rolaram todos os tipos de problemas inimagináveis e nem todos os convidados puderam participar aqui. Então vamos aqui para o Welita Macedo. Welita, seja bem-vinda. Olá, Anderson. Olá, amigos folclóricos que estão sintonizados nesse exato momento. Oi, Otoniel. Prazer mais uma vez estar aqui. Sabe que teu pedido é uma ordem para mim, não tem como recusar estar no Hora Folk, não só porque gosto do Hora Folk, assisto, mas também porque os assuntos que a gente debate aqui são sempre relevantes dentro da área que eu gosto, né? Cinema, audiovisual, cultura pop, quadrinhos, polêmicas. Adoro uma polêmica. Então, tudo certo. Vamos lá, vamos conversar, né? A gente está aqui para conversar, para discutir, para conversar, para refletir, para pensar. E eu aqui, humildemente, trago minha contribuição. Você falou de onde você está falando? Eu estou falando diretamente de Belém do Pará. Ah, sim, muito bem, muito bem. Uma noite de lua. Hoje tem lua na cidade. Já não olhei ela, mas ela vai aparecer daqui a pouco. Quando eu sair daqui, ela vai estar lá, brilhando. Perfeito, perfeito. Otoniel Oliveira. Oi, Anderson. Oi, Welita. Boa noite, pessoal que vai conversar com a gente sobre esse lance do folclore. Estou falando do meio do mundo, de Macapá, Amapá, mas é o mesmo céu, né? A gente está olhando para o mesmo céu, Welita. Aqui está a lua cheia, vai surgir daqui a pouco, e a gente está do meio da Amazônia para discutir esse lance que está muito cheio de pautas hoje, né, Anderson? Tem um monte de coisa legal para falar. Beijo para Macapá, vou passar minhas férias em Macapá. Já estou logo dizendo, vou passar minhas férias em Macapá. Estou rezando para as minhas férias chegarem logo. Perfeito, gente. Estamos aqui em trio hoje para comentar muitas notícias que rolaram aí nos últimos dias relacionadas à cultura pop, à cultura popular, e a gente mistura tudo nessa perspectiva também sobre o folclore, que a gente gosta muito de trazer por aqui. O Hora Folk, ele é esse programa que vai tentar sempre trazer um diálogo entre o que tá rolando lá fora, nesse universo pop internacional, e o que tá rolando por aqui, e como uma coisa pode inspirar a outra, e como isso tudo tem a ver com folclore, tem a ver com cultura, tem a ver com esses debates culturais importantíssimos de serem feitos. Então, no programa de hoje, nós temos inteligência artificial pensando a cultura brasileira. Temos elfos, dragões, bugs e pessoas negras também invadindo aí esse universo do fantástico, né? Do cinema e da TV, e como isso está impactando aí os tais nerdolas. Quem são os nerdolas, né? Vamos lá. E aí temos também a nova série aí da Disney Plus, série brasileira, falando de fantasia fantástica indígena, e com produtores indígenas envolvidos também. Então tem muita coisa pra ver aí. E tem esse patriotismo estranho, nacionalismo, 7 de setembro e esse bicentenário da independência do Brasil, que você comemora, não comemora? O que você faz? Alguém ligou pra isso? Ninguém ligou pra isso, ninguém, né? Mas vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu aí nesses últimos dias e muito mais, né? Porque sempre tem mais coisa no meio desses assuntos depois da nossa vinheta. Bem, chegamos aqui para o nosso primeiro assunto de hoje, que nós vamos comentar um pouco sobre a fantasia fantástica medieval, fantasia fantástica de diversas formas aí, que adentraram a TV, os streamings
e estão aí causando muitos burburinhos, né, pela internet afora. Tivemos aqui o lançamento de 3 grandes séries que serão aqui o nosso patamar para conversar hoje também, e tem alguns outros lançamentos que eu vou dar uma comentada por alto aí que estão sendo anunciados pela Disney Plus. Foi muito recente, isso foi ontem, começaram os anúncios, então não vai dar para comentar muito, vai ficar para aí outros programas também. Mas vamos falar aqui de Sandman, A Casa do Dragão, e também a querida, ou não tão querida série aí, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, né? Que é esse nomezinho que ficou aí dessa nova série inspirada aí na obra do Tolkien. Então vamos começar aqui falando, se vocês estão acompanhando aí esse universo fantástico, vocês estão ligados aí no que tá rolando aí nesse universo da fantasia, nos streamings, como é que vocês estão aí? A ideia não é falar de spoilers, então assim, se você é muito sensível para spoilers, talvez tenha uma coisa ou outra ali, mas não vamos falar de spoilers porque não vamos entrar nas séries em si. Mas eu estou assistindo as 3 séries, porque o Sandman, ele foi maratona Netflix, né? Foi lançado dia 5 de agosto, já com todos os episódios, então já passou, fica aquela coisa estranha, né? Desse negócio de lançar os episódios todos de uma vez, que você parou lá. Tá bom, você passou, você consumiu, e agora está aqui no momento de A Casa do Dragão e Os Anéis do Poder, que estão sendo lançados semanalmente, então estou acompanhando aí essas séries também. Como é que vocês estão aí de streamings assistindo a fantasia? Então, eu assisti Sandman, uma maratona intensa, um final de semana intenso. Eu gosto disso, eu gosto de todos os episódios, de não fazer mais nada da minha vida e ficar ali concentrada nesses episódios. Eu gosto também, até porque a HBO educou a gente, né, na época do Game of Thrones, a assistir um episódio por semana. Então, tu sofria uma semana, né? Sofria com spoilers. Eu sou daquelas que não gosta de spoilers, não dou spoiler, não gosto de spoilers. Então, assim, às vezes os spoilers pipocavam, porque as pessoas pirateavam o episódio, conseguiam descobrir. Eu nunca vou esquecer a minha irmã caçando o 9º episódio da 8ª temporada e me mandando. E aí eu fiz uma brincadeira, daquelas brincadeiras cristãs que tem, assim, eu decidi esperar. Aí eu coloquei, eu decidi esperar. E foi, assim, uma palhaçada no Facebook quando eu disse isso, porque eu disse, eu não vou assistir, eu não quero saber se vazou o episódio. A minha irmã enchendo a minha paciência, porque a gente assistia juntas, né, Game of Thrones. Mas, assim, eu acho legal as duas formas, né? Tem gente que gosta mais de ficar acompanhando o episódio por semana, tem gente que gosta mais da maratona. Eu não estou assistindo A Casa dos Dragões, tem uma decisão. Não assisti por conta de Game of Thrones, assim, e também por outras coisas, né? Também estava ocupada com outras coisas nesse momento. Mas, assim, estou acompanhando as notícias e Anéis do Poder eu não estou assistindo, não porque eu não quero, mas eu não tenho o stream de Anéis do Poder. A Amazon e eu, a gente não se dá bem. A gente já tentei e não rola. Não rolou essa empatia com a Amazon. Então, não. Se alguém me mandar os episódios, eu talvez possa assistir Anéis do Poder. Gostaria muito, porque eu gostei muito dessa premissa da série, né? Do Anéis do Poder, de trazer esses eventos, de toda a construção em cima das personagens, essa questão da representatividade, que é a grande discussão das 3 séries, né? Isso que eu acho que é o mais bacana. As 3 séries são atravessadas por essa discussão da representatividade e por isso polemiza, por isso que mexe com a emoção dos telespectadores, dos fãs, de quem acompanha as obras, tanto Sandman, a partir da linguagem dos quadrinhos, né, que tem toda uma relação, e eu acho muito bacana entender isso, né, entender essa questão de você, que é um leitor de quadrinhos, você, que é um leitor da literatura do Tolkien, né, você, que é um leitor da literatura do George Martin, né, o autor de toda essa saga de Game of Thrones,
E a galera que é mais do stream, que é mais do audiovisual, que é mais da série, que não necessariamente leu tudo, ou leu e está assistindo a série, e faz essa ligação. Eu conheço gente que leu os quadrinhos, viu a série e amou. Eu conheço gente que leu os quadrinhos, viu a série e odiou. Eu conheço gente que não quer ver a série, porque quer ficar com os quadrinhos. Então, eu acho muito doido tudo isso. Como que a cultura pop, eu acho mais bacana são as possibilidades que hoje nós temos de assistir essas obras em outras linguagens ainda, e assim, eu acho importante a gente saber separar as coisas, porque o grande problema é que a gente fica comparando, e as comparações, elas são, para mim, particularmente, muito complicadas, porque são injustas. Você comparar as linguagens, eu acho que esse que é o problema dos nerdolas, inclusive, né? Vamos entrar nisso aí, segura. Ô Toniel, diz aí qual que você tá assistindo, tá acompanhando tudo, como é que tá? Tô vendo tudo, tô assistindo tudo, acho que é uma fase muito legal pra gente ter a TV. Assim, é muito legal que Sandman tem esse formato, como tu falaste, né? Que eu acho que é um formato que a Netflix decidiu fazer desde o início, lançar tudo de uma vez. E aí talvez ela esteja mais reticente com mudar esse formato, mas eu acho que o produto ganharia se ele fosse lançado semanalmente no espaço. Porque a gente está nesse momento de discutir muito, né? Lançar memes sobre episódio, falar, pô, esse episódio foi muito legal e tal. Então, os outros streams todos estão fazendo isso. Mulher Hulk está saindo lá no Disney, Anéis do Poder, na Prime, HBO com A Casa do Dragão, todos nesse formato de um episódio por semana, que é muito legal o produto ficar sendo discutido por mais tempo. Sim. Cobra Kai lançou agora, né? E aí meio que foi assim, todos os memes saíram todos de uma vez. Vai se diluir, a gente vai discutir menos. Então, tem um texto do Érico Assis, que é um cara muito legal, do Confins do Universo, que eu gosto muito. Ele escreveu no Omelete uma crítica sobre o Sandman, que eu concordei em vários aspectos. Ele disse assim, estava esperando o Sandman adaptação, mas aí veio o Sandman quadrinho colocado na tela, por favor, foi o que deu para fazer, e por favor, maratone. Sim. Nem todo mundo consegue maratonar, e nem todo mundo, assim como eu, assim, a gente quer maratonar. Então, Sandman tem uma conexão muito pessoal com o Sandman. Eu lembro que eu li a primeira edição do Sandman, aí eu parei assim, porra, esse negócio é especial, senti que era muito especial. Aí eu li de novo, né? Passou algumas horas, eu li de novo. Eu tinha tempo para fazer isso na época. Era criança e essa conexão assim de pegar alguma coisa episódica tem um tipo de gosto. Até porque a proposta da série, o Neil Gaiman falou, né? Seria como nos quadrinhos, assim, cada episódio tem um clima diferente, ou o arco, né? Um arco tem um clima específico. E aí, quando vem esse lance de maratona, não sei, eu não sou dessa geração de maratonar, não é muito a minha praia. Nem se eu posso ter maratona, como é o caso do Sandman, eu prefiro assistir, pensar um pouco, discutir com quem assistiu também. Agora, Game of Thrones, né, no caso A Casa do Dragão, e o Senhor dos Anéis, no caso Anéis do Poder, eles são um case muito interessante, assim, porque eles têm muitas semelhanças em vários aspectos muito curiosos, né? São séries de fantasia, são séries de uma superprodução, negócio assim, muito caro, são as séries, assim, entre as mais caras que a gente já teve na história. Acho que é a mais cara já feita na história, né? Sim. E eles são baseados, Anderson, as duas séries, em livros que não são tão detalhistas com relação àquilo. Anéis do Poder não é completamente baseado no Silmarillion. Eles nem têm o direito do Silmarillion, né? Então eles se basearam nos apêndices do Senhor dos Anéis, que eles tinham direito. Eles até compraram por toda uma bagatela, negócio muito caro, assim, 250 milhões de dólares, né? Só os direitos. E aí, então, eles... a Casa do Dragão também é baseado no Gelo e Fogo, né? Não, Gelo e Fogo é o Game of Thrones, e ela é baseada no...
É alguma coisa do fogo, meu Deus do céu. Mas é um livro, ele tá aqui, o J.R.R. Martin deu assim uma exposição geral do que aconteceu num livro histórico, não é um livro de detalhes, assim, não tem diálogos, não tem uma descrição específica de cenas. Isso dá para os roteiristas uma liberdade maior para construir uma dinâmica de uma linguagem audiovisual lá, que eu tô achando muito legal em ambas as séries. Então, se chegar assim, como roteirista, pensar assim, pô, eu tenho essa linha de história geral, e aí eu vou poder pensar, que é o lance da sala de roteiro, né? Assim, o showrunner dá uma linha de história geral, e aí os roteiristas discutem, mas cada um faz o seu roteiro específico. Aí vai desenvolvendo aquela trama, desenvolvendo aquele episódio. Ó, nesse episódio eu vou até aqui e tal, vou trazer essa dinâmica. Acho que um produto como uma série ganha com isso. Tem um aspecto muito de vitória do que ser do que ser um pouco mais fiel, né? Assim, como o Sandman até tentou ser fiel aos quadrinhos e tal. Na minha opinião, fiel demais. O livro é Fogo e Sangue, o livro do Martin, né, George Martin, o mesmo escritor do Game of Thrones, né, então assim, ele fez esse livro que inspirou a série, então a série se passa 100 e poucos anos, 170 e poucos anos antes do Game of Thrones, que a gente conhece lá da HBO, e tendo esse ranço até do Game of Thrones, né, que a gente tem o final da série, ele foi um final bem complicado, né? E foi desandando conforme as últimas temporadas. Então ficou esse ranço, sim, da série. E eles queriam voltar um pouco isso, mas parece que não aprenderam nada, porque a série não tá isso tudo também. Mas... Não me diga isso. Já tava até animado para querer assistir. Olha o spoiler. Vou voltar aqui. Não, isso é uma opinião, claro. Eu queria fazer só uma ressalva nisso, é que, a despeito do ranço, eu acho maravilhosa e impecável a produção cinematográfica da HBO para essa série, para as séries, né? E eu acho que é uma aula, né? Tanto essa parte do roteiro que o Otoniel colocou, né? Que deve ser incrível, assim, um sonho meu, né? Entrar numa sala de roteiro e ficar lá vendo essa equipe trabalhar, bater a cabeça, porque, gente, eu fico com pena. Por isso que até para escrever uma crítica é muito complicado. As 3 obras, né? Sim. Assim, o Gaiman estava lá acompanhando. Então, assim, eu entendo o Gaiman, não sei, eu acho que eu estou tão envolvida ainda com o Sandman, a série e tudo mais. E estou lendo os quadrinhos agora, o que é maravilhoso, porque olha o que ela faz, a série. Diferente do que muita gente possa imaginar, Sandman faz a gente voltar aos quadrinhos, faz as pessoas descobrirem os quadrinhos, faz as pessoas se interessarem. Então, ver meu filho querendo saber, pegar o quadrinho e ler, comprar o quadrinho, sabe? Aí tu remete para quando tu era criança. Então, eu acho isso muito legal, muito da hora, entendeu? A produção das séries em si são impecáveis. Então, quanto mais você tá aproximado da forma de produção, como eles produziram, você vai ver making off, as pessoas falando, os atores comentando, a produção comentando, todo mundo falando do amor que foi pela série e tal. Quanto mais você se envolve, né, mais difícil fica você criticar aquilo, porque lógico, ela tá dentro de um sistema que é um sistema que tem o seu controle próprio. Tá na Netflix, cria por si só uma série de parâmetros que são necessários para atingir, para a série ir por uma segunda temporada e tal. E isso cria, sim, uns engessamentos para dentro da produção. E provavelmente dentro dessas produções tá a galera ali batendo cabeça para atender certas demandas, certas questões que vêm desses grandes streamings, da galera que tá querendo a grana, tá querendo o retorno. Então fica um pouco complicado realmente de avaliar a obra como um todo. A gente tem a nossa percepção ao assistir. E no caso, começando aqui do Sandman já é uma obra aí que vai agora em novembro fazer 34 anos, olha aí, é uma série já bastante longeva aí nos quadrinhos e bastante completa também, já caminhou por muitos lugares, muitas versões, muitas formas diferentes de arte, de
conceito. Sandman é realmente uma coisa bastante completa e é um trabalho que já está sendo feito para adaptação há alguns anos. Vamos botar aí uns 10 anos que a coisa já está em negociação para filme, no caso, e aí não conseguiu chegar numa conclusão de um filme e chegar na conclusão de uma série. E, pô, vamos tocar, vamos ver como é que vai acontecer. E aí fica esse momento de, pô, será que vai ter uma segunda temporada? Porque tem série que a gente já, uma semana, já sabe que vai ter segunda temporada. Sandman ainda não rolou. Então, como é que fica essa tensão também da galera que tá produzindo isso? Mas, enfim, vamos entrar aqui no campo mais das narrativas fantásticas, né? Vamos entrar nesse campo de adaptações das narrativas fantásticas, que é aqui, inclusive, a nossa perguntinha aqui, que tá aqui embaixo, aqui na nossa vinheta. Qual o limite das adaptações na ficção fantástica, né? Que chega nesse momento de adaptações, você tem várias coisas para se atender ali, várias demandas, e isso vai sendo adaptado. Eu gosto muito de adaptações. Eu gosto muito de adaptações que são realmente pensadas para outra linguagem. No caso do Sandman, essa é a minha maior crítica negativa à série, que é essa transposição. Essa transposição, ela é muito legal, é muito bonito, é tudo muito bem feito, tudo tecnicamente incrível, só que eles apostam pouco no quesito de adaptação. Lógico, você vai ter ali personagens com características diferentes, mas ali na forma da narrativa, eles não apostam tanto. Eu gostaria que tivesse um episódio preto e branco, tivesse um episódio que fosse metade em animação 2D, que tivesse elementos gráficos diferentes, que tivesse fotografia, brincasse muito com fotografia, com luz e sombra. Eu gostaria muito que fosse nessa área de experimentação, assim, porque Sandman é muita experimentação no quadrinho. Tem páginas que você tem que virar a página de cabeça pra baixo pra você ler, sabe? É um negócio, assim, muito incrível ler Sandman. Sandman é realmente uma experiência. Então eu gostaria que a série fosse uma experiência também. E a gente tá falando aqui dessas séries, claro, elas têm todo esse envolvimento folclórico de cabo a rabo, gente. Sandman é um personagem folclórico vindo da Europa. O primeiro registro do Sandman foi no século XVIII, lá na Alemanha, que você tem a palavra Sandman colocada como um personagem dos sonhos, né? Que você tem esse momento onde ele é colocado como esse personagem dos sonhos, e uma coisa que já estava dentro da narrativa popular, e ela começa a entrar para registros de dicionários. Então você começa a ver isso sendo tratado dentro da literatura. Então Sandman, tem uma fase do Sandman que ele é sombrio, né? Que é essa fase do sonho, quase pesadelo e tal, e aí as narrativas vão mudando e outros escritores vão adaptando isso também, tornando aquela coisa um pouco mais leve, e aí você começa a ver as versões também mais suavizadas, e aí você mistura isso, as narrativas do sonho, né, e aí você tem Sandman como uma figura de meio do caminho, né, e isso fica na sabedoria popular como essa figura que está entre o bom e o mal, né? Ele tá ali entre essas questões que estão nos nossos sonhos, né? No nosso inconsciente. Então, Sandman e o Neil Gaiman foi tratar isso da melhor forma possível, fazendo a adaptação excelente, trazendo vários personagens da literatura, vários personagens folclóricos, mitológicos. Então ele mistura isso como ele faz em todas as obras dele, né? O Neil Gaiman parece que ele tem um universo próprio ali, né? No dia que a Disney comprar o Neil Gaiman, vai fazer o multiverso do Neil Gaiman, porque é isso, né? Vai fazer ali... Eu espero que não compre o Neil Gaiman, hein? Ó, Disney, não sai! Ideia, sai, não Disney! Ideia, eu também. Sai. Porque senão a Disney vai querer fazer spin-off, multiverso, aí que encaixa com o outro. Ih, gente, não, sai daqui. E DC também, porque o Sandman, ele é um quadrinho da DC. Os personagens da DC, inclusive, aparecem nos quadrinhos do Sandman. E não apareceram na série, graças a Deus, porque eu acho que não precisa. Não, assim, e a Karen Berger, que é a editora da Vertigo, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem muito essa perspectiva do editor, né? Mas o papel do editor é muito importante. A Karen Berger foi que chamou a maior parte do pessoal. Assim, a Vertigo foi um selo que começou a fazer trabalhos mais autorais, com um tipo de dinâmica de copyright diferente, né? O Neil Gaiman, por exemplo, ele tem os direitos do Sandman de uma forma que muitos
autores de quadrinhos. Por exemplo, o cara que fez o Soldado Invernal, Ed Brubaker, que fez recentemente. Soldado Invernal é um personagem recente, né? Apesar do Buck ser antigo, mas a concepção dele como Soldado Invernal é recente. Assim, não tem nenhum vínculo com ele ser adaptado no Capitão América, nos Vingadores. Não ganhou nada com isso. O autor não ganhou nada com isso. É muito cruel esse sistema de autoria dos quadrinhos, geralmente. No selo Vertigo, não. Porque essa mulher genial estava à frente, muito por causa dela, a Karen Berger. Então ela chamou esses caras, a maior parte eram tipo Grant Morrison, depois do Alan Moore, né, que foi chamado de invasão inglesa dos comics. O Alan Moore, o Peter Milligan, o Neil Gaiman. E aí ela disse, olha, Neil Gaiman, e aí? Tem aqui esse pessoal da DC que você pode fazer uma adaptação, escolhe aí quem você quer fazer. Aí ele disse, eu quero fazer o Doutor Oculto. Aí ela disse, não, esse cara já tá... Não deu para fazer por algum problema lá, que ele estava sendo adaptado, tinha alguma coisa saindo dele, né? E aí ele foi procurar, né, na relação, e como ele era um cara que já estava muito ligado com esse lance de mitologia, isso foi aparecendo cada vez mais no Sandman, esse lance da concepção do folclore, ele viu esse personagem que era um personagem da Era de Prata, da DC, que era um super-herói. Esse super-herói aparece nos quadrinhos, ele tem um papel importante, e o super-herói que deu o nome de Sandman pro personagem que a DC construiu, né? E ele disse, esse cara aqui dá para ser, mas eu tenho que fazer totalmente diferente, né? Eu vou dizer que esse super-herói existe, mas eu vou fazer completamente diferente. E a linha da Vertigo na época era de terror. Por isso que o Sandman é mais terror, por isso que a primeira versão do Monstro do Pântano é mais terror, por isso que tem pitadas de terror no Homem Animal, até. E aí depois eles foram flertando com outras linguagens, que aí o Sandman foi um pouco mais para fantasia, ficou brincando com aquele lance de elfos, de fadas e tal, numa fase posterior. Trouxe deuses da mitologia. Mas é uma concepção muito complexa que, Anderson, como tu falaste, parece que é o melhor, assim, o suprassumo da linguagem dos quadrinhos colocado lá. Por mais que assim, ainda é uma série mensal, mas parece muito bem feita. A linguagem dos quadrinhos está lá. E foi uma coisa que eu não vi tanto na série, sabe? Não é tão bem dirigida, assim. É uma série cara, mas não parece tão cara, sabe? Tem um lance... Aí, vou fazer às vezes do advogado do diabo com o pessoal do Game of Thrones, que a gente fica xingando muito as últimas temporadas. Se afastou dos livros, vira fanfic. Mas não é só culpa dos roteiristas. Eu sou muito mais condescendente sim, com os roteiristas, sabe? Não é só eles que são culpados por aquilo. É uma dinâmica. O George Martin até falou isso. Estava falando comigo, meu Eric, que está aqui nos comentários, também está no comentário agora, que ele é especialista em Game of Thrones. Aí o George Martin disse, olha, eu queria que essa série tivesse 12 temporadas, Game of Thrones tivesse uma adaptação assim, de 12 temporadas, pegar todas as narrativas secundárias, tudo que ramificou, todos aqueles personagens que não foram aproveitados na série para colocar lá. Por que isso não aconteceu? Porque os roteiristas não queriam? Ou porque o showrunner não queria? Não exatamente. Mas é porque a dinâmica de fazer uma série tem toda uma outra lógica com relação a contratos de atores. Os atores já estavam muito famosos e fazendo filmes. Manter o casting coeso é muito difícil, é muito complexo. É uma dinâmica que escapa assim, muito à vontade da produção. E aí continuar uma série perdendo uma estrela, um dos personagens principais, é terrível. Assim. Você vai... Sim. Contratar um outro ator, você vai... Isso é terrível, assim, isso pode... Mas... desculpa, mas... Assim. Mesmo assim, você pode... Não, eu acho que isso é desculpa... Eu tenho ranço do Martin, pra mim tudo é culpa do Martin, isso sim. Eu nunca disse que era culpa dos roteiristas. Eu acho que a responsabilidade total é de George Martin e pronto.
Porque tanto faz ter 12 temporadas, ou ter 10, ou ter 8 temporadas. Mas segura essa treta aí, porque essa treta não é a treta de hoje. A treta de hoje a gente precisa falar. Já passou essa treta, agora. Já passou, tá vendo? Como pode tendo que voltar lá. Eu tô sofrendo, não vou mais assistir essa série. Tá vendo como é que eu tenho trauma dessa série? Tem trauma. É legal, ué. A treta de hoje, gente, é que ela tá envolvendo essas adaptações em si, né? Então temos representatividade, temos questões que são do dia de hoje, né? Atualmente a gente tem outras demandas e essas demandas estão sendo colocadas nas séries. O que está sendo feito hoje nas adaptações, diga-se, é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Assim, as pessoas podem achar que os negros agora invadiram a fantasia e todos... Nada disso. Você pode olhar o elenco aí, dar com o seu confere, que você vai ver que não é nada disso. É porque você vai colocar personagens que são muito pomposos ali, você vai trocar ali para atores negros, o personagem que é originalmente caucasiano, você vai mudar ali para atores negros, aí fica esse ranço aí dos chamados hoje de nerdolas, né? Que é o nerd que não é o nerd, né? Que não leu, que tem todo um imaginário do que é o próprio Neil Gaiman aí dando tapa nos fãs, pseudo-fãs de Sandman aí, que não entendem nada. Leram o Sandman e não entenderam nada. Então, A Casa do Dragão trouxe também uma outra questão aí também, né, no negócio de adaptações de fantasia, que é um Pug. O Pug trouxe todo uma discussão que vocês não fazem ideia. Mas eu vou começar aqui para dar todo um embasamento aqui do nosso papo, uma matéria, tá? Casa do Dragão, série milionária aí, adaptando fantasia, negócio, dragões, tudo mais. E aí, em um dos episódios, aparece um cachorro Pug. Vou botar as aspas de uma matéria aqui, que é o seguinte, eu não vou dizer da onde veio, porque era pra ser um exemplo, eu ia buscar um comentário, mas eu achei uma matéria, eu achei ela vergonhosa, mas eu vou comentar aqui com vocês e não vou dizer de onde veio, se vocês quiserem, vocês procurem aí, porque eu achei muito vergonha alheia. Mas vamos lá, abre aspas. O público está irritado simplesmente porque a série mostrou um cachorro Pug em uma das cenas da trama. Entretanto, as raças ainda não existiam naquele período, já que só apenas no século XVI foi quando os cães começaram a ser importados da China e adotados por famílias nobres. E não para por aí, porque tecnicamente a produção se passa em um momento que não existiriam os cachorros naquele período. Ou seja, para quem acompanha House of the Dragon, a inserção do cachorro foi uma verdadeira falha. E isso porque se dá naquela época. Os cachorros tinham uma anatomia bem diferente da apresentada nos dias atuais. E aí ele tenta, no finalzinho aqui, dar uma chegada para trás. A criação doméstica desses animais fizeram com que sua raça passasse por transformações, os deixando com focinhos e pernas mais curtos, além de registros diversos, problemas de saúde e tal. Entretanto, por mais que signifique um erro, ele não volta atrás tanto não, hein? Por mais que signifique um erro, devemos lembrar que House of the Dragon é um universo fictício, com dragões, toda uma história ao redor disso. Fecha aspas. Esse comentário eu achei eu achei que era irônico no meio. Quando eu vi o final ali, peraí, o cara tá querendo capturar aqui a galera que se sentiu realmente ofendida. Apareceu um cachorro Pug no universo de fantasia. E aí, meu Deus, chegamos no limite das adaptações. Aí, cachorro Pug não dá. Não dá porque é demais. Gente, vamos botar assim. Como ele mesmo falou aqui no final, isso faz parte de um universo, outro universo, que é um universo fantástico. Não é o planeta Terra. Não é planeta Terra, já começa daí. Não tem a mesma construção, não tem os mesmos continentes, não é formado do mesmo jeito. É um outro universo. Esquece planeta Terra. Vamos supor que, nesse universo, as pessoas simplesmente fizeram o que a gente fez muito depois.
pegou os cachorros e foi levando para dentro de casa. E o Pug foi possível. Que o Pug, inclusive, é um cachorro muito específico, porque ele foi muito feito de um jeito que a raça, ela sofre muitos problemas de saúde. É um dos bichos que tem mais problemas de saúde, porque eles foram criados de um jeito que a própria respiração dele é difícil, e o bicho ele tem um menor ciclo de vida e tal. Então é um bicho bem específico. Mas o fato dele estar ali causou um rebuliço muito grande. As pessoas fizeram petição, tinha gente fazendo petição. Eu não sei até que ponto essas coisas são ironia, eu fico muito em dúvida. Mas como o mundo tá muito doido, pode ser que as pessoas estejam só irritadas mesmo com a presença de um Pug. Tudo bem, o universo é inspirado no nosso e tal, mas, cara, as pessoas têm liberdade, sim, de mudar a ordem das coisas, mudar os caminhos e fazer as coisas acontecerem. Aí, vou andar mais um pouquinho aqui para os Anéis do Poder, que nós temos ali personagens negros, né? Pessoas negras interpretando elfos, interpretando anãos, que se fala anãos, né, gente? Vamos lembrar essa questão aí do Tolkien. Se você não sabe, os anões do Senhor dos Anéis, eles se chamam anãos, no plural, porque o Tolkien quis dar essa diferença ali para não falar de pessoas com nanismo, ele botou anãos como a raça, né, desses personagens. Então, os anãos, que tem personagens negros também e tal, que eu acho importantíssimo para essa época que nós estamos vivendo, esses personagens terem essas características. Isso, né, a gente precisa disso, né? A gente tá urgente aí com essa questão da representatividade, de tratar os atores negros com mais espaço na TV. As mulheres também, nessas séries todas que a gente tá falando, as mulheres também têm seu lugar de destaque, né? Então isso causa todo um rebuliço dentro daquela pessoa mais conservadora. Com certeza a gente vai ficar com essa problemática. Mas o que realmente me dá um negocinho, que beleza, a gente precisa de representatividade. Mas aí, o que aconteceu com esses personagens, já que a gente está falando de duas séries que acontecem antes do período das séries mais famosas? O que aconteceu com essas pessoas negras depois desse tempo? Precisa explicar? Não sei, mas assim, fica esquisito, né? O que aconteceu com as pessoas pretas? Elas foram extintas depois, né? Porque depois, nos filmes do Senhor dos Anéis, a gente não tem gente preta. No Game of Thrones, a gente não tem também. E elas estão no Game of Thrones também, caso que eu não tenha falado também. Tem pessoas negras, personagens negros no Game of Thrones. Tem também no Game of Thrones, né? Mas são muito esparçados. E aí, no caso da série A Casa do Dragão, tem personagens negros que são da Casa Targaryen, da Casa dos Dragões. Então tem essas pessoas aí que na série do Game of Thrones elas não aparecem. Será que isso vai ser explicado? Não vai? No caso do Senhor dos Anéis, tem esse outro lugar também que aí eu não sei se vale explicar, já é um outro momento, mas fica aí esse negócio, né? As pessoas negras, no passado, elas existiram e no futuro não. E aí tem uma galera que vem com esse argumento. O meu problema é com a narrativa, meu problema é atrapalhar a narrativa. Vocês podem fazer a representatividade de vocês aí, mas meu problema é a narrativa. E aí, gente, vale tudo na narrativa? Como é que a gente trata isso quando você tem uma demanda dentro do mercado, e aí você precisa colocar as pessoas lá, esse universo da fantasia agora está ficando mais preto. Muito bom, mas essa representatividade também precisa ser observada, né? A gente precisa também estar atento o quanto de mercado tem nisso também, né? O quanto de mãozona do mercado querendo tirar essa grana aí mais uma vez, querendo botar essa capa pô, sou desconstruidão, então aqui, ó, o meu canal é desconstruidão, e pá, então tem pessoas negras sim, pá. Muito importante, não tô tentando tirar a importância disso não. Eu só tô pensando nessa questão narrativa aí, como é que fica. O que vocês acham desse trelelê todo, representatividade negra e Pug, né? Porque agora tem isso também, né? Porque botaram os cachorros lá e agora? O pessoal tá irritadíssimo. E se a continuista tivesse reparado e feito essa pesquisa aí, não tinha tido todo esse problema. Mas assim, é um cachorro que está lá na cena, e se não perturbou a cena, se não perturbou a narrativa, eu não vejo problema, isso passaria batido para mim, mas assim, tem pessoas que ficam muito mais preocupadas com isso, em achar os erros e fazer as polêmicas. O
O que me interessa é essa tua pergunta, Anderson, no que isso vai atrapalhar a narrativa. O que essa questão da representatividade, da demanda do mercado, que é, na verdade, uma resposta da conjuntura que nós vivemos hoje no mundo todo, que é uma conjuntura onde não permite mais que a gente simplesmente não olhe mais o fato de que, durante um tempo, nós fizemos filmes de fantasia onde a cara desses personagens eram todos de uma cor só. E nunca ninguém questionou isso. Durante um tempo, e muito tempo, porque é isso que tu falas, quando tu abres a tua fala dizendo, olha, não é que os negros estão aí para todo lado. Vamos contar nos dedos quantos filmes, quantas séries, quantas produções hoje tem atores negros em ficção científica, em fantasia, em filmes que discutam a cosmologia, né? Quantos atores indígenas estão? Sim. Agora, Pantera Negra 2 vai colocar atores com etnias indígenas fazendo personagens, e também se criou uma polêmica por causa dos músculos, não sei o quê, que não tem músculo, que não tem... Quantas pessoas, durante muitos anos, não foram representadas dentro dessa indústria? E aí, agora que existe uma nova conjuntura, uma nova configuração mundial, onde as palavras representatividade, empoderamento, ascensão das ditas minorias começam a se tornarem realidade, e o mercado não tem como não olhar para isso, né? Não tem como fechar os olhos mais para isso, que existe uma exigência, que existem pautas, lutas, movimentos, organizações, coletivos de roteiristas negros, coletivos de produtores negros, coletivos de diretores negros, movimentos que discutem a questão da própria produção negra, que durante um tempo existiu, mas era separada, e agora ela está tentando se integrar. Isso atrapalha a narrativa de que, sabe, em que sentido? No que vai atrapalhar a narrativa do Senhor dos Anéis ter elfos negros? Essa pergunta que tu fazes, mas aí, no futuro, por que eles não aparecem? Eles vão aparecer? O que aconteceu com eles? Eu acho que é uma preocupação, mas, na minha opinião, não é a preocupação mais importante. Para mim, o hoje, o que está acontecendo agora é o mais importante. Senhor dos Anéis, os 3 filmes foi muito importante para mim no início da década de 2000. Eu assisti, eu conheci o Martin, eu conheci toda essa literatura de fantasia. É como se fosse, eu comparo para a minha geração daquela época, ou para a galera daquela época que estava vivendo aquele momento, quando surge, guardadas as devidas proporções, para que ninguém depois venha aqui brigar comigo, quando surgiu Jornada nas Estrelas, sabe? Então, assim, é uma geração que cresce. Meus filhos adoram também, né? Porque depois passou para uma outra geração. Então, hoje, assistir essa geração, essa continuação dessa saga, com agora essa representatividade, para mim é muito importante, para mim é muito positivo. O roteirista de quadrinhos, que eu acho que é o Straczynski, que eu posso estar errado, ele fez um artigo sobre essa percepção que a gente tem de uma ideia cultural. Tudo que a gente fala de Pequena Sereia, de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, são ideias culturais. É o que a gente chama de meme. Meme não é só aquele negocinho engraçado da internet, mas é, filosoficamente falando, uma ideia cultural que é compartilhada. Você tem uma percepção culturalmente falando, do que significa certa coisa, e isso se compartilha com os outros. Quando tu vai fazer uma obra, seja ela em que linguagem for, seja ela de que poesia for, ela vai refletir o aspecto que tu tinhas como autor naquele determinado período. É por isso que tem aquela charge, né, do cara olhando para o café, né? Pô, se o café está muito forte, quando o café dele fala, seu autor predileto provavelmente era racista. Aí ele coloca mais leite, né, dilui o café. Mas tem que ver o contexto, né? Tem que ver o contexto histórico. Aí, agora o café tá legal. Porque a gente tem que olhar essas condições de possibilidade de produção de alguma coisa. Todos nós consumimos uma certa versão dessas obras em um outro período. E isso é um detalhe fundamental.
períodos diferentes constroem narrativas diferentes. Eu não sei se é só uma tentativa de fazer, juro, posso estar sendo ingênuo, mas eu não sei se é só uma tentativa de fazer um produto se desenvolver mais, quando os autores escolhem uma atriz e cantora negra para fazer Ariel, sabe? Porque esse hate está muito grande. O que eu estou vendo de hate com relação a Galadriel é muito mais do que eu esperava que tivesse, sabe? Gente dizendo, isso não tem nada a ver com Tolkien. Quando tá lá na história, a Galadriel, ela sempre foi uma mulher chata, assim, ela sempre falou com o Fëanor, que era um outro elfo muito poderosão lá, disse, cara, não vou pra tua cara, não tô afim de ti, vou brigar contigo e tal. Aí o Fëanor, me dá aí uma mecha do teu cabelo, ela vai se explodir, que eu não vou te dar uma mecha do meu cabelo em milhares de anos, sabe? Aí, a gente tá vendo ela com 5 mil anos de idade, a gente vê ela no Senhor dos Anéis com 9 mil anos de idade. Como é que o cara quer que ela seja a mesma donzela que a Kate Blanchett fez, sabe? Como é que a gente quer que o personagem não mude? Que é a mesma revolta do cara assistir o episódio 8 do Guerra nas Estrelas e aí dizer que aquele Luke Skywalker, não é meu Luke, porque ele quer, num conceito de meme, de ideia cultural, que nada fuja daquela primeira percepção que ele teve daquele produto. E se a gente vê o contexto histórico lá naquele lance do café diluído, o contexto também pode carregar de um racismo estrutural. Sim. Então, no limite de adaptação, Anderson, não estou nem aí que eles me expliquem onde estão os elfos negros. Estou muito afim de ver o personagem, o ator negro fazendo aquele elfo, o ator negro fazendo aquele cara lá na aristocracia do Game of Thrones, sabe? Achando maravilhoso. Não quero que me expliquem nada. Essa série está sendo produzida agora, em 2022, ela tem as discussões de agora do período, sabe? E assim, meu Deus, quando fala, você estava lendo lá a matéria lá, o Pug não era dessa época. Que época é essa do... Que época é essa, exatamente? Isso é que ano, cara? Porque assim, é muito falta de entender para que a obra é feita, né? Eu vi um comentário sobre os tipos de cabelo nos Anéis do Poder que estavam muito anos 2022, o cabelo tá muito moderno e tal. Nessa época não era assim, né? Tipo, que época é essa, cara? Assim, os cabelos poderiam ser outros nessa época, eles mudaram e aí tá tudo bem. Isso não impede com que nada seja feito nesse sentido. E ela tá conversando, claro, com o público de hoje. Então a série vai conversar com o público de hoje. Concordo bastante com esse posicionamento. Fico pensativo com essa questão da narrativa, mas de fato, ela não pesa tanto quanto a importância desses personagens estarem ali. E de forma que ele vai impactar o público de hoje. A galera que tá assistindo agora, a galera que vai fazer cosplay lá nos eventos, o pessoal que vai se sentir parte daquilo ali, como isso vai atingir o público, como vai fazer as pessoas que estão criando hoje obras relacionadas ao universo de fantasia, vão pensar sobre isso. Alô, você escritor, você precisa dizer que seu personagem é negro ou branco em algum momento da sua história, e descrever isso, porque isso não é feito. Você não descreve se o cara é branco ou preto em livros. É muito difícil você ver isso. E se o cara não descreve, naturalmente ele é branco. E quando descreve, é preto. Ou seja, todos os personagens são brancos. Até você descrever que não é. Então, assim, isso é muito complicado. Isso tá dentro da forma de escrever hoje em dia. Então, é necessário, sim, você, branco ou preto, pensar nisso, pensar nessa coisa de como adaptar isso dentro do seu trabalho. Quando você for escrever, você precisa dizer que aquele personagem é branco, em algum momento você precisa botar e deixar isso claro. Isso precisa estar dentro dessa narrativa. Lógico que não é um momento lá, tipo, oi, eu sou branco, desculpa. Não, tem formas naturais de você fazer isso, descrevendo o personagem. Você não vai precisar fazer um movimento, forçação de barra para colocar aquilo lá. Só que naturalmente a gente lê assim. Todo mundo, seja branco ou preto, a gente lê pensando nisso. Não, eu acho importante isso que tu falas, porque é muito difícil aceitar as mudanças do mundo, né? E é muito difícil a gente assistir determinadas coisas que estão muito ligadas a uma questão nossa particular, a nossa memória afetiva, aquilo que a gente leu desde a infância
e ver que isso está diferente. E assim, eu quero dizer, assim, eu falei agora no comentário, que o menino falou na questão da diversidade. A diversidade é parte da sociedade, do mundo, ela está aí há um tempão. Só que agora a gente enxerga isso. Antes a gente não enxergava. Agora o meu cabelo é enxergado. E o meu cabelo eu posso utilizar ele. Tem gente que acha lindo, e tem pessoas brancas que querem usar meu cabelo. Mas há 30 anos, há 40 anos, quando eu tinha 10 anos, eu nem queria ter esse cabelo, sabe? Então, é importante a gente entender isso, porque quando o Otto fala no racismo estrutural, a minha única preocupação com esse conceito do racismo estrutural, que é uma coisa que eu venho lendo muito, é que parece que a gente não querer atenuar o racismo, ele está aí presente, ele está na nossa consciência. Nós fomos educados no racismo, e o racismo ele está dentro da indústria da cultura pop. Quando você se incomoda em ver um negro num papel que você acha que não deveria estar um negro ali, desculpa, mas aquele incômodo seu não é um incômodo natural. Então você também tem que se questionar, por que você está incomodado? E isso não é só com o negro, isso vale para tudo. Vou dar um exemplo meu. Eu cresci lendo Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica criança. Quando o Maurício de Souza cria a Turma da Mônica jovem, eu vou para uma rejeição na hora, porque não falava para mim aquilo. Eu fui assistir o filme com uma dificuldade. Vocês acreditam? Eu gosto do cinema. Eu fui assistir o filme com meu filho, por causa do meu filho, com uma dificuldade em aceitar aquele filme, porque não falava para mim. Falava para a geração do Ernesto, que é meu filho que tem 11 anos. E entender isso é difícil, porque tu achas que aquilo ali é teu, faz parte da tua memória afetiva, faz parte da tua vida, tem a ver com as tuas experiências. Só que o mundo anda, as coisas evoluem. E a gente precisa acompanhar o mundo, porque nem tudo é sobre a gente, é sobre o nosso universo particular. Então, assim, eu também fico preocupada que agora tudo tem que ter um negro, ou que tudo tem que ter uma mulher. Claro que o mercado ele é sacana, ele é cínico, ele se aproveita, ele é oportunista. É importante que a gente não tenha ingenuidade sobre isso. Tanto nós, espectadores, quanto quem trabalha no mercado. Obviamente que a representatividade serve ao lucro da indústria da cultura pop capitalista e a gente não pode esquecer isso. Mas o que o Otoniel fala sempre é quais são as condições de possibilidades que a gente pode para abrir esse espaço para mais gente, para chamar a atenção. Então, isso que o Anderson fala, descreva o seu personagem, não precisa ser ipsis literis, aqui sou um homem branco, sou um homem negro, mas existem formas de escrever. Se você lê Torto Arado, você sabe que aquele livro do José Itamar Vieira, as protagonistas são negras. Ele não escreve que elas são negras em nenhuma linha do parágrafo do livro, mas elas são negras porque você entende ali que aquele universo é um universo negro. Há universos que você não tem essa ideia, se são brancos ou se são negros, e está tudo bem também. Me perguntaram hoje, e se o Super Choque fosse branco? Você ia gostar? Na indústria cultural, tudo é possível. O Super Choque pode ser branco, mas seria uma outra narrativa. Seria um outro enredo, seria uma outra história. E tudo bem? Se for bom, tudo bem. Inclusive, mas assim, sabe? Fica uma disputa. Inclusive, existem vários Super Choque branco, tá? É só você olhar aí, pessoas com poderes elétricos brancas. Então, pronto. Super Pior, Choque branco. Não é isso? É verdade, Anderson. Para encerrar esse assunto aqui, eu vou trazer esse comentário sobre a matéria que saiu recentemente, falando do posicionamento do elenco do Senhor dos Anéis, o clássico e o elenco atual também, se posicionando contra os ataques racistas que a série Os Anéis do Poder estão sofrendo. Então eles vão falar do universo do Tolkien ser multicultural, que isso já estava lá de alguma forma, que essas descrições e coisas e tal, e que o universo do Tolkien permite tudo isso, e tudo bem, tarará, tarerê, tererê, mas, claro, que eles vão ser impedidos de colocar o Tolkien como uma figura potencialmente racista ou dentro do seu próprio universo ali. Porque ele criou
pros filhos dele. Vamos lembrar aí, o Hobbit, né, foi a primeira obra do Universo dos Anéis, ela foi criada pros filhos dele. E por muitos anos o Senhor dos Anéis foi meio conhecido como essa coisa meio de criança, meio infantil. Tem a série de animação lá, antigona também, do Senhor dos Anéis e tal. Então era uma coisa que ficou muito no universo do RPG e tudo mais. Só que, para esse contexto do Tolkien, falar sobre o mundo era falar do umbigo dele, falar sobre o que estava ao redor ali. Tá, o Tolkien, ele não é uma figura que era um racista declarado, né? Uma coisa que ele nascido na África do Sul, o que não significa muita coisa também, porque as pessoas botam essa coisa de nascido na África do Sul como, pô, o cara é africano. Ele ficou até os 3 anos de idade na África do Sul. As pessoas acham que só porque é africano, pronto, não é racista. Não é racista. Ele ficou até os 3 anos na África do Sul, foi contra o apartheid também. Ele foi, teve coisas de cartas que ele trocava na universidade. Sim. Contra o apartheid, contra as ideias nazistas. Então ele foi contra todo esse movimento, assim, bem extremista, né? Racista da época. Até onde entende-se, ele não foi nem partidário dos movimentos eugenistas. Então ele não é, lógico, antirracista da época, mas ele também não estava no pior lugar do racismo. Mas, claro, pela sua vivência, ele vai tratar as coisas muito mais olhando para o seu próprio umbigo. Ele é um europeu, gente, pelo amor de Deus, assim, não vamos botar os europeus em um lugar de, não, mas ele pensava e tal. Ele é uma pessoa branca europeia que participou de uma grande universidade lá, foi Oxford, eu acho que ele estudou. Então, assim, o universo inteiro, Oxford, até hoje, tem 8 professores negros, né, eu tava ouvindo até sobre isso, é uma coisa, assim, esse é o universo onde ele viveu, um universo onde pessoas brancas estão pensando o mundo, e pensando como se fosse o centro do mundo. É Europa, gente, por favor. Então, assim, claro, ele vai fazer aquilo ali muito, não com o pensamento de hoje. Não tem como, gente. A gente vai analisar, lógico, a obra do Tolkien também pensando na nossa perspectiva. Aí o que a gente tá discutindo aqui o tempo todo? Não tem como não estar envenenado nisso também. Mas a gente tem que trazer essa perspectiva, trazer um pouco o pé no chão e pensar, pô, beleza. Ele era essa figura, esse era o tempo dele, esse era o momento onde ele estava ali criando essas obras, com todo o espaço do mundo para criar essas obras. Isso é muito importante pensar. As pessoas brancas, esse universo de ficção fantástica que a gente tem hoje, ele é todo em base europeia, porque eles tiveram tempo, espaço e grana para criar todo esse universo e esse imaginário. Gente, o universo de ficção fantástica hoje não é o que ele é, porque tinham pessoas negras que poderiam estar pensando isso também, mas elas não tiveram espaço. E hoje estamos começando a pensar nisso. Então a gente precisa deixar isso bem claro, assim. Isso precisa ficar límpido na mente de todo mundo, assim. O universo, lógico, de ficção fantástica que temos hoje tem muita questão europeia. A gente tem que fazer ovacionar a Europa. A gente tem que falar, graças a Deus nós temos isso, graças à rainha, graças Não. Graças a Elizabeth, a Betinha. Não, né? Não, por favor. Só para complementar, se Tolkien é problemático e é considerado racista porque não pensou a questão racial naquela época, que era aquela época, o que dirá de um diretor de hoje, do século XXI, que quando perguntado, mas eu nunca vi pessoas negras no seu filme, o diretor responde assim, eu nunca pensei nisso. O que é mais problemático? Não, eu não vou nem falar o nome do diretor, vou deixar aqui a pergunta para vocês discutirem. O que é mais problemático? Deixa aberto aí. O que é mais problemático? É isso. Fica no ar. Então, olha, o posicionamento foi feito, as pessoas estão fazendo esse posicionamento. A série A Casa do Dragão está em andamento e Os Anéis do Poder também. O Sandman está disponível na Netflix, então você pode ir lá assistir, vai assistindo Anéis do Poder, comentando com a gente aí também. Manda aí do Folclore BR se você vê alguma coisa relacionada ao folclore, que você viu, o folclore inglês, que tá lá pipocando. Manda pra gente também. Continuaremos de olho, continuaremos aqui. Provavelmente lá no final das séries, nós vamos fazer aqui um remendo aqui final, falando isso aqui no Folclore BR, trazendo aqui para a Hora Folk.
próximo assunto aqui, que é um assunto quentíssimo. Eu não ia nem trazer esse assunto aqui, mas viralizou demais, que é o 7 de setembro. O 7 de setembro desse ano, né, comemorou aí o bicentenário da independência do Brasil. Olha, temos aí essa data, todo ano é algum trelelê agora, né, nessa pandemônia que nós estamos vivendo, e agora passamos aí pelo 7 de setembro, que tinha toda uma expectativa do que ia acontecer, o golpinho vem aí, como é que vai ser esse negócio. O 7 de setembro do ano passado já foi bastante complicado, e... né? Foi uma pataquada do caceta, não aconteceu. Foi esse barulho que tu fizeste. Foi uma coisa deprimente, meu Deus do céu. E ainda bem, né? A gente pode rir bastante, ficou aí um negócio completamente louco. E a própria comemoração do bicentenário, ela passou completamente despercebida quando você tem o presidente da república que a gente tem, né? E aí... o bicentenário mesmo a gente nem ouviu falar, não tiveram muitas coisas, não teve destaque na mídia, tanto destaque assim. Foi um destaque bem leve, né? Foi uma coisa passada, assim, porque o destaque mesmo foi essa pataquada que foi essa questão eleitoreira feita no desfile dos 7 de setembro. E o que aconteceu? Todo ano, posto uma arte relacionada ao 7 de setembro e penso alguma fotografia do dia, alguma coisa que tenha acontecido para tentar encaixar ali. No ano passado, isso sempre envolvendo, as artes que eu faço são sempre envolvendo sacis, porque eu acho que é a melhor figura para representar tanto o povo brasileiro quanto essa questão da resistência mesmo, né, dessa coisa contra o fascismo, né, que é extremamente importante da gente ressaltar. Então eu fiz aí uma arte que foi inspirada em uma foto da Lola Ferreira, onde você vê ali na foto um ônibus. A foto foi tirada no Rio de Janeiro. O ônibus está passando ali pela motociata do presidente, a galera ali de verde e amarelo, os motoqueiros e tal. E no ônibus estão várias pessoas negras, homens negros, que estão indo pra praia, provavelmente. Essa visão é bastante recorrente, inclusive. E a galera ali foi protestar contra a motociata e se botaram pro lado de fora do ônibus, ali mandando o dedo, xingando. Então ali eles estão bem numa coisa bem de protesto. E aí eu fiz a foto substituindo por sacis. Os sacis, é claro, estão muito mais simpáticos, sendo muito mais simpático com a motociata na minha ilustração, mas eu substituí ali pelos sacis e fiz essa artezinha aí, que viralizou pelas redes sociais. A galera, muita gente chegou no Folclore BR graças a essa arte aí também. E aqui, lá na arte, né, eu já levantei nas postagens essa questão sobre o patriotismo e o amor à cultura, né, que é uma coisa que fica... é um debate que fica muito acalorado, muito confuso, assim, dentro das pessoas. Porque como é que eu posso amar a cultura e não ser patriota, né? E eu tô sendo patriota porque eu gosto do folclore, gosto da cultura, e se eu não sou patriota... não necessariamente. Então, assim, eu buscando os conceitos, o conceito de patriotismo e nacionalismo são coisas que são muito próximas e muito difíceis de explicar, gente. A gente não vai conseguir fazer isso aqui nessa live. São coisas que são muito próximas e muito delicadas, mas, num geral, você tem o patriotismo como esse amor aos símbolos nacionais. Então você amor à bandeira, amor à lei, amor à cultura, amor a tudo que tá dentro desse espaço que a gente chama de país. Então você ama esse país, você é patriota, esse é o patriotismo. Você tem todo um amor por todas as culturas, inclusive, que existem nesse país. Não é só uma cultura só, não. O patriotismo entende o país como diversas culturas. O nacionalismo, não. O nacionalismo, ele é uma corrente já de pensamento político mesmo, uma corrente que, inclusive, vai lá dar surgimento ao próprio nazismo, inclusive, que é botar o seu país na frente de todos os outros. Então você ama tanto, que você vai pro extremo e simplesmente coloca todo mundo pro lado, e o seu país é melhor que todos, tudo no seu país é melhor, você não precisa de nada de fora do seu país, porque o seu país é autossuficiente, então você pega tudo, taca ali dentro e acabou, não tem, tudo que é de fora é ruim, e toda essa vibe aí. Isso
vai mais pro nacionalismo. Lógico, você vai ter correntes de pensamento que vão casar os dois, que vão interpolar. Então, assim, vão ter vários pensadores que vão pensar essas duas palavras de formas diferentes, esses conceitos de formas diferentes. Mas, a rigor, eu penso muito nisso, assim, o que eu consegui ler dessas coisas artigos e coisas que eu olhei, foi muito nesse sentido. O nacionalismo é uma coisa que está mais ligada à extrema direita, inclusive, e o patriotismo é esse amor pela nação como um todo o conjunto que compõe aquela nação, os símbolos, a bandeira, as culturas e tudo que está ali, a língua e tudo mais. Mas não exclui os outros países. Ele ama o país, mas não exclui os outros países. Tá todo mundo ali, tudo bem, tá tudo bem dentro desse conjunto. Então, basicamente é isso. E a cultura, ela caminha também dentro disso. Quando você é patriota, lógico que você pode amar sua cultura também. Só que você pode amar sua cultura e não amar todos os símbolos nacionais. Não amar o fato de o país ser como ele é. De você não amar a estrutura política desse país. Nós vivemos aqui no capitalismo. Você pode ser contra o capitalismo. E você, por isso, não vai ser patriota, porque você não está dentro desse amor a todos esses símbolos. E isso é o patriotismo, é amor a todos os símbolos, então você concorda com quase sua integridade ali. Então, nós temos isso aí, eu acho que isso aí é um caminho já bastante interessante para se pensar, que você pode amar sim sua cultura e não ser patriota, não ser nacionalista, você está amando ali algo que é inerente ao povo, as pessoas, o folclore, a tudo aquilo ali que é produzido a partir desse imbróglio cultural que nós vivemos. Gente, 7 de setembro, aí aconteceu o bicentenário, coração de Dom Pedro no Brasil, né? Não sei nem o que aconteceu com isso, porque de tanta notícia que foi, tanta desgraça, que eu não sei nem o que aconteceu. O coração de Dom Pedro II veio para o Brasil. Ele está lá num potinho de conserva lá no... Primeiro. É primeiro? Dom Pedro I. Gente, então não, Dom Pedro I, ele veio, o coraçãozinho dele veio pro Brasil num evento especial, aí teve o presidente de Portugal também no meio e tal. E não sei, foi pro churrasco o coração? Não sei o que aconteceu com o coração. Sobre essa matéria, o tweet mais legal que eu vi é que agora a gente tem o coração de Dom Pedro, né? A gente tem a perna do padre, o fêmur do padre José de Anchieta, e a gente está cada vez mais próximo do Frankenstein imperial. Então, estamos aí construindo assim, esse monstro, né? Com certeza. Sobre essa ideia desse patriotismo e tal, não dá para não fazer aquela relação com o Brasil, ame-o ou deixe-o, ame-o de qualquer forma, né? Seja aquela concepção da média do seu país, ou deixa, ou vai embora. Então, essa ideia exacerbada e a crítica de qualquer ideia de uma construção de nação serve para quem? Quem é que gosta desses dogmas? Quem é que gosta dessa crítica? Quem é que nem o Malafaia, adora que ninguém discuta com o pastor? O pastor é o escolhido aí do Senhor. Você não pode falar mal do seu pastor. A quem beneficia isso, senão a própria pessoa que está no poder? Então, essa ideia desse patriotismo, ele serve para manutenção de poder. Mais do que qualquer outra coisa, é uma forma da gente manter o poder naquele status quo que já está estabelecido em quem está lá na frente. Isso tem tudo a ver com o fascismo. Essa ideia do ultranacionalismo, do fascismo, vem disso, essa concepção muito particular de que você precisa fazer parte daquele feixe, você precisa fazer parte... E não tem, gente, só para ficar claro, não tem nada a ver. Assim, esse paralelo do fascismo com o comunismo é uma forçação de barra muito violenta e a gente pode ter muitas críticas com relação ao comunismo, ao socialismo, ao comunismo que nunca foi implementado, né? É uma ideia que vai transcender essa construção de um Estado, de classes sociais. A gente nunca chegou no comunismo, é usado por essa extrema-direita como
como um espantalho, se constrói o comunismo como espantalho para lutar contra ele. Mas a gente pode ter, sim, muitas críticas ao socialismo. Aconteceu muitos problemas, a gente há de fazer uma crítica a isso, ao Stalin, ao Mao Tse-tung, a todos esses modelos que foram colocados aí. Independente disso, a gente pode ver que há uma diferença muito grande em relação ao fascismo. Então, eu acho muito covarde, intelectualmente falando, quando a gente se aproxima essas duas vertentes muito díspares, filosoficamente falando, de construção, de uma forma a legitimar uma e outra. E a ideia do folclore, ela reverbera por esses caminhos, né? Por essa ideia do 7 de setembro, por essa ideia do que é essa construção de símbolos nacionais. Tem até uma outra coisa que é muito interessante, que tem a ver com super-herói, mas deixa vocês falarem, que aí a gente vai ver isso. Wellington, como é que foi seu 7 de setembro? Deitada, porque eu estava machucada. Eu não fui para o ato, não fui enfrentar os golpistas, infelizmente. Mas eu acho muito importante, eu acho que esse debate ele é extremamente necessário, Anderson. Que bom que tu trouxeste. Porque a gente vive hoje um tempo, e como o Brecht diz, a gente tem que defender o óbvio, né? São tempos tão difíceis que a gente tem que defender o óbvio. E, inclusive, alguns conceitos. Infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas estudam pouco. E estudam pouco por diversos motivos. E como nós estudamos pouco e não conhecemos a nossa história, porque a história que nos é contada é a história dos vencedores da classe dominante, nós temos muitas confusões teóricas, nós fazemos muitas confusões teóricas. E acaba que mistura as coisas e, por exemplo, a gente acha que os símbolos nacionais não são carregados de ideologia, são carregados de ideologia. O patriotismo é uma ideologia de uma sociedade burguesa que começa lá atrás, na constituição das próprias repúblicas, do Estado moderno, desses símbolos nacionais que cada país vai ter os seus símbolos, a sua bandeira. As cores vão representar determinados valores e princípios ligados àquele país que vão ser passados para o povo. Liberdade, igualdade, fraternidade são lemas da Revolução Francesa, uma revolução burguesa. São as cores da bandeira da França, estão no hino da França. Isso são símbolos nacionais. Quando o Kieślowski constrói no cinema a trilogia das cores, onde ele vai falar que a fraternidade é vermelha, a igualdade é azul e a liberdade é branca, ele está falando dos símbolos nacionais, trazendo para mais perto dessa nossa realidade. Mas ele vai discutir justamente isso. E aí, nós, o Brasil, nós temos um problema, a gente não olha o nosso passado. Os argentinos olham. Vai estrear agora, dia 25, um filme chamado Argentina, 1985, que fala de como os argentinos julgaram os seus ditadores. Nós não julgamos os nossos ditadores. Nós não conhecemos o nosso passado, nós temos medo, nós guardamos dentro de um baú e a gente não quer abrir. A gente não quer, porque esse baú é cheio de cadáveres, e a gente não quer olhar para isso. Então, discutir patriotismo, nacionalismo, discutir cultura, é discutir a nossa história. Que cultura? Qual é a cultura que a gente está falando? Porque, por exemplo, existe uma cultura do jeitinho brasileiro. Brasileiro dá jeito... Essa cultura, na minha avaliação, é uma cultura equivocada, porque ela flerta com ideias que têm a ver com corrupção, com ideias que têm a ver que eu posso levar vantagem em cima de todo mundo, que a lei do mais esperto. Então, que cultura? Mas a gente tem a nossa identidade. Nós temos símbolos que a gente, sim, deve gostar, pode gostar, e que, infelizmente, foram usurpados para passar uma mensagem que hoje é uma mensagem que reflete ódio, que reflete intolerância, que reflete preconceito, de todas as formas. Então, é muito fácil pegar um inimigo, como disse o Otto, pegar um espantalho, criar um espantalho. Então, o espantalho é o comunismo, a bandeira nunca será vermelha, porque o comunismo ele nunca existiu, então é mais fácil dizer que todos aqueles que estão do outro lado são comunistas
todos aqueles que não vestem a camisa da seleção brasileira, que é um símbolo nacional, que não colocam a bandeira do Brasil, que é um outro símbolo nacional, eles são demônios, eles são comunistas. Aí você joga tudo na mesma panela de pressão, como se todo mundo fosse igual. Então, eu acho que críticas são e devem ser feitas, mas nós precisamos conhecer a história, inclusive a história do comunismo, do socialismo, por que ele deu errado em determinados países, quem foram as figuras, para que a gente possa ter um olhar crítico, entender onde a gente está localizado. O nosso país é um país jovem, nosso país é um país que ainda está em processo de construção, de identidade. A nossa cultura não é uma cultura estanque, ela é uma cultura que se movimenta, é uma cultura que muda, e deve mudar, porque isso é saudável, é saudável. Esse canal aqui discute isso, discute os avanços, discute as mudanças, discute como isso interfere nas nossas vidas. Nós temos que discutir isso, nós produzimos essa cultura, nós consumimos essa cultura, a gente tem obrigação, responsabilidade de discutir isso. E discutir uma outra forma, inclusive, de patriotismo, porque, por exemplo, eu sou internacionalista. O que significa ser internacionalista? Significa não amar o Brasil? Não. Significa amar o Brasil e amar todos os outros países, inclusive os países capitalistas, porque eu não amo o país, eu entendo a história daquele país, eu respeito aquele povo, a identidade daquele povo. Então, os estadunidenses têm uma história de vida que é muito bacana, que é muito bonita, que não tem a ver com os capitalistas que mandam lá. Eu acho que é importante a gente entender isso. Quando você conhece o outro, você conhece as suas fragilidades e as suas qualidades, e você consegue amá-lo dentro das suas fragilidades e qualidades, e entender quem é o inimigo, né? O inimigo não é o outro povo, o inimigo é quem detém o poder hoje e quem faz povo guerrear contra povo, em nome de um patriotismo que é completamente alienante. Essa, eu acho que é a palavra, alienante em todos os sentidos. Então, entender isso. E o bicentenário, olha como é triste, a gente não consegue nem discutir os 200 anos do país, porque a gente tem muito para discutir sobre essa questão da independência. Que independência foi essa? Qual independência? A gente não conseguiu, os artistas não conseguiram produzir nada, tinha um monte de coisa que a gente poderia ter feito e a gente não fez. Exato, porque existe um ranço, né? Existe um ranço agora muito grande nisso, né? Da nossa discussão agora sobre a nação brasileira, né? Discutir o brasileiro hoje, ela entala na garganta. Já não era uma discussão fácil, né? Já não era uma discussão tranquila de se fazer, porque você vai mexer em várias feridas, a gente vai ficar sempre naquele lugar de ai meu Deus, mas o colonialismo, e como é que você gosta e você é colonialista então, e meu Deus, já tem um monte de dores aí, um monte de questões. E agora, com o bolsonarismo no auge, a gente fica ainda mais delicado, né? A gente fica ainda mais com isso ainda mais entalado na garganta. Então, falar disso hoje é praticamente você fazer as pessoas saírem da sala, sabe? Vamos falar do ser brasileiro? Ai, não, ai, meu Deus. Então, se você tem vários símbolos, né, que são tratados aí que ficam mais pesados, né? Carregar a bandeira do Brasil hoje, estamos aí no ano de Copa do Mundo, né? Vai ser pela primeira vez, a gente vai ter uma Copa do Mundo com outro peso. O peso sobre a camisa, o peso sobre a bandeira, o peso sobre todos esses símbolos de amar o Brasil e tudo mais. Isso tudo tem um outro peso nesse ano. Então a gente vai ter aí um momento bastante delicado para ser tratado. E para tratar isso dentro da gente também. Porque tá tudo bem gostar de futebol, tá tudo bem você torcer pelo Brasil no futebol, tá tudo bem você esperar o Hexa ali de novo, vamos lá, vamos torcer, vamos assistir a TV. Mas você vê a galera de verde e amarelo já não tem o mesmo peso, principalmente pra galera progressista que tá pensando nisso, que tá com um rancor muito grande da galera que veste o verde e amarelo, né? Então a gente precisa retomar esses símbolos, isso é urgente, a gente precisa retomar essa vontade de ser brasileiro pra nós,
nós progressistas aqui. Esse é um canal progressista. Se você tem alguma dúvida disso, eu não sei, acho que eu não sei se eu fui tão claro assim, mas que fique claro agora. Esse é um canal progressista que pensa com pensamento mais à esquerda, e sim, e aqui temos um posicionamento. Não é uma coisa de, não sei, a marca. Não tem marca nenhuma aqui não, gente. A marca daqui são vocês que estão nos assistindo. Vocês aqui são a nossa marca. Mais difícil vai ser torcer, porque a Copa vai ser num país também que tem muitos problemas com relação a essa questão da cultura, da liberdade, das mulheres. Exato. Então, mais difícil vai ser mesmo. Vai ser uma Copa assim, atípica em todos os sentidos, não só porque vai ser em novembro, é no Catar. Então, tem todas essas questões políticas ligadas, né, ao futebol, infelizmente, que é um esporte que deveria ser para a gente se divertir, mas assim, a gente não se diverte mais no futebol. As pessoas não conseguem, as pessoas brigam, se matam, xingam, vão para o estádio para destilar racismo, misoginia, machismo, LGBTfobia. Então, assim, como também você torcer para um símbolo nacional, onde você tem essas reverberações, onde você também tem jogadores que compactuam com ideias equivocadas, com ideias preconceituosas. É muito difícil. A gente está vivendo assim. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar e discutir que Brasil é esse. A gente ama, eu amo meu país. Assim, é muito engraçado ter que dizer isso, né? Que tu só pensa que tu amas uma coisa, ou uma pessoa, ou quando ela está em risco, quando ela está em ameaça, quando tu percebe assim, como assim que esse país está assim? Meu Deus, como chegou a esse nível, como chegou a esse ponto. Então eu entendi que eu amava o país nesse sentido, não no sentido fanista, alienante, patriótico, alienante, mas no sentido assim de dizer que país massa, que país que tem pessoas maravilhosas, uma cultura maravilhosa. Eu estava vendo o Guilherme Arantes num vídeo hoje falando sobre a história da música, do Tom Jobim. E é tão lindo tu saber que isso aqui é no país, é no Brasil, que isso é nosso, e que a gente tem que se apropriar. Porque é de uma elite, mas a elite, ela conseguir ter condições para isso. A gente tem que criar condições, esse espaço é nosso, é isso que tu falaste, temos que ocupar esses espaços. Eu achava que eu não tinha que ocupar, né? Inclusive, o Otoniel me convenceu que não, que esses espaços são nossos num determinado momento da vida. Porque eu achava que não era para mim, achava que academia é para mim, não tem nada a ver comigo, não tem nada que me interesse ali, porque justamente é da elite. Mas é da elite porque não se apropriou disso. Então, esses caras que se apropriaram desses símbolos, a gente precisa discutir como que chegaram a se apropriar. Então, o que acontece? Como que a gente consegue trazer isso de volta para nós, se identificar novamente, sem achar que é porque o outro, não vou vestir essa camisa. Eu não consigo, eu confesso que hoje eu não consigo, eu tenho uma... Mas os meninos têm lá em casa, todo mundo se veste, eles adoram. Então vai ter festa na Copa do Mundo, com certeza, na minha casa, porque não tem como. Que nem o Valdeir Brito falou aqui no chat, tem uma camisa, uma versão da camisa da seleção, que é vermelha e tem a foice e martelo. Eu já encomendei a minha. Mas segura esse lance da camiseta aqui, que ele é o nosso próximo assunto. Mas encerrando aqui essa questão, eu só quero deixar um convite muito grande a todos vocês que estão nos ouvindo, que você repense essa cultura brasileira. Traga para você esse pensamento e traga esse pensamento de forma honesta. Qual é a sua posição dentro da cultura brasileira? Qual é a sua posição dentro da sociedade brasileira? Eu sei que é difícil, às vezes, você se posicionar, principalmente as pessoas brancas. Vocês, pessoas brancas, têm uma dificuldade muito grande. Porque no meio desse pensamento progressista, parece que o pensamento progressista é só preto. E as pessoas brancas precisam pensar na sua posição nessa sociedade, né? Do que vocês estão fazendo. O pensamento antirracista é um pensamento que todo mundo deveria estar alinhadíssimo, sabendo de tudo. Só que a gente tem um distanciamento enorme. E aí, na hora de falar sobre pessoas pretas, você faz o quê? Chama uma pessoa preta. Tudo bem, muito legal, mas tome sua posição também.
Não chame a pessoa preta para tomar o seu lugar somente. Fale você também. Você também tem uma posição nessa sociedade. E a gente precisa entender isso. Eu preciso assumir isso. Ó, eu sou uma pessoa branca, classe média, e minha posição é essa. Eu fui privilegiado nisso e naquilo. Sou uma pessoa branca, pobre, e passo pelas mesmas dificuldades, mas não passo pela dificuldade racial. Pronto, se posiciona. Exato, Anderson. Exatamente, isso mesmo, certíssimo. E aí essa cultura, ela precisa ser revisitada, repensada, a gente precisa trazer isso mais e mais. E sempre que puder, Folclore BR vai estar discutindo isso, porque essas marcas são nossas, essas marcas, essas feridas culturais abertas são nossas, a gente precisa tratar isso. E falar disso é muito importante e faz com que, sim, essas feridas possam cicatrizar. Nós temos muitas feridas abertas. A gente precisa cicatrizar. Essa cicatriz nunca vai desaparecer. Essa cicatriz vai ficar com a gente. E eu espero que fique, pra gente lembrar dela. Lembrar da nossa história. Lembrar dos nossos momentos. Por que essa cicatriz está onde ela está. E isso é o importante da gente sempre voltar a lembrar. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.